Boa noite. Quem tá aí, manda um oi no chat pra eu ver quem tá acompanhando a aula de hoje. A aula de hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre razão e proporção, fração e porcentagem. Jesus. Então, mandem um oi aí no chat, mandem o link para todos os seus amigos, colegas, vizinhos, sei lá, quem mais pode mandar o link. Mas é isso. Já a gente começa. Só vou compartilhar aqui com o pessoal e aí a gente começa, ok? A gente ainda tem 2 minutinhos aí. Dá pra gente aguardar mais um pouquinho, tá bom? Então, me ajudem a compartilhar isso aí. Deixa eu ver. Fala, Jota. Oi, Maria. Tudo bom? Oi, Rick. Quem mais tá aí? Vamos ver. Só temos 2 pessoas assistindo. Cadê o povo? Falta alguém. Opa! E aí, Igor? Joia? Bom, então vamos começar, né? A gente já tá com a galera aqui. Então vamos lá. Gente, mais uma vez, dúvidas, sugestões, sei lá, pode mandar tudo no chat, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na aula. Olha a borrisqueira. Então é isso. Só confirma pra mim aí se vocês estão enxergando tudo direitinho. Estão vendo o quadro branco. Então, deixa eu colocar o chat aqui no celular pra não precisar ficar voltando de tela toda hora. E é isso. Então, ok. Vamos lá. E colocar no silencioso também, né? Porque ninguém merece celular pitando toda hora. Então, vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente vai ver é razão e proporção. O conteúdo de razão nada mais é do que uma fração. É quando você estabelece uma relação entre valores. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente fala quando está indo ensinar razão. Um exemplo clássico. Então vamos falar que em uma turma, né, de sala de aula, nós temos aí, sei lá, 30 alunos. Certo? Desses 30 alunos, a gente sabe que, por exemplo, 12 são mulheres, deixa eu colocar 50-50, 15 são mulheres e 15 são homens. Certo? Aí a questão vai lá e te pede qual que é a razão entre o número de mulheres dessa sala e o número total de alunos. Então ele pediu o número de mulheres, é isso mesmo, número de mulheres e o número de alunos, certo? Então a ordem aí, vocês conseguiram perceber que ela é relevante. O que falar primeiro fica no numerador e o que falar depois fica no denominador, né? Essa nomenclatura a gente vai ver um pouquinho mais à frente, daqui uns minutinhos aí, quando a gente começar a falar de fração. Então, o número de mulheres é igual a 15 e o número de alunos é igual a 30, certo? E aí também a gente vai ver lá na frente simplificações e outras representações. Mas a ideia de razão é exatamente essa. É você você estabelecer uma relação em forma de fração entre alguns valores, certo? Bom, a ideia de razão é essa. A ideia de proporção é quando você estabelece
uma relação de proporcionalidade entre os valores. Então, quando a gente vai explicar proporção, até usa aquela ideia chata de bolo. Por exemplo, vamos fazer aqui um bolo que leva 4 ovos. 4 ovos. Mãe, se você estiver assistindo isso aí e não foi isso, por favor, me corrija. 4 ovos e 2 xícaras de trigo. 2 xícaras de trigo. Se eu tiver aqui 6 ovos, quantas xícaras de trigo eu vou usar? Certo? Então, a proporção vem aí trazer pra gente o que a gente chama, né? De regra de 3. O que é a regra de 3? É quando a gente quer fazer... a gente quer alterar os valores sem alterar a proporcionalidade. Aí fica fácil quando a gente vai falar de comida, porque aqui a gente vai fazer o bolo sem alterar suas qual que é a palavra? Suas propriedades, certo? Se aqui o bolo fica macio, gostoso, né? Não fica duro, fica aquela coisa fofinha, então aqui também ele tem que ficar macio, fofinho, gostoso. Então, para isso, eu vou ter que alterar a quantidade de trigo. Eu não vou poder usar as mesmas duas, senão o bolo vai ficar malenho e aguado. Aí, o que eu faço? A variável que eu não... O local que eu não conheço, eu chamo de x, ou de qualquer outra letra. Aí, a gente multiplica aqui de forma cruzada. Então, nós temos 4x, né? 4 vezes x, é igual a 2 vezes 6. Então, 4x é igual a 12. Como a gente não viu aqui equações ainda, então eu falo o seguinte, divide os dois lados por 4, né? Porque aqui a gente quer o x sozinho. Então, 4x dividido por 4 fica só o x, e 12 dividido por 4 fica 3. Então, aqui eu vou ter que usar 3 xícaras de trigo para o bolo ficar legal. A ideia é essa. É óbvio que a regra de 3, ela pode ser usada em muitas outras situações, tá bom? Até mais complexas do que a situação que eu tô passando aqui pra vocês. Às vezes até mais complexa, né? Aí a gente tem regra de 3 simples e regra de 3 composta. O que é isso? Bruna, caiu no Enem? Não, mas eu vou falar. A regra de 3 simples é quando nós temos apenas 4 termos. Igual aqui em cima, a gente tem apenas 4 termos. Ou seja, 2 variáveis. A gente tem a variável ovo e a gente tem a variável trigo. Se eu acrescentasse outra variável aqui, açúcar, então seria a regra de 3 composta. Então vamos colocar outra variável. Ó. Eu vou ter 4 ovos para 2 xícaras de trigo e para, sei lá, 1 xícara de açúcar. 1 xícara de açúcar. Legal. Se eu quero usar 6 ovos, eu quero usar 3 xícaras de trigo, quantas xícaras de açúcar eu tenho que utilizar? E aí, qual que é a sacada? É a gente ver se são relações diretas ou inversamente proporcionais. O que é isso? Relações diretamente proporcionais são aquelas relações que, se uma aumenta, a outra também aumenta. Que é esse caso aqui. Se eu aumento a quantidade de ovo e aumento a quantidade de trigo, eu tenho que aumentar a quantidade de açúcar, senão o meu bolo vai ficar sem gosto. Agora, um caso que é tradicional e que às vezes até causa muita confusão, até em nossos professores, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho 30 pessoas que trabalham 8 horas por dia e faz determinado serviço em 4 dias. Se eu aumentar o número de pessoas para 40 pessoas, e sei lá, reduzir a carga horária para 6 horas, em quantos dias que eles vão terminar esse serviço? Então, se eu aumentei a quantidade de pessoas, vocês concordam que a quantidade de dias tende a diminuir? Certo? Então, essa aqui e essa aqui são relações diretamente proporcionais. E a gente sempre olha em relação à variável, tá? Ao termo que tem a variável.
Aí agora a gente olha. Se eu reduzir a quantidade de horas, o número de dias tem que aumentar, certo? Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de dias vai aumentar. Então, essas duas aqui são diretas. São diretas. Mas essas duas aqui, ó, são inversas. Certo? Mas, Bruna, e aí? É inversa. O que eu tenho que fazer? Bom, vamos voltar aqui para a direta para a gente entender como é que funciona. Para resolver uma relação de proporção diretamente proporcional, a gente deixa o que possui a variável sozinha. Então, a gente vai ter algo como 1 sobre x, né? 1 sobre x. E deixa ele isolado em um termo de uma equação. E aí, a gente utiliza as outras duas frações de forma multiplicada. Então, eu vou ter 4/6 vezes 2/3. Certo? Então, a gente vai ter algo aqui, ó. Todo mundo aqui tá fazendo a revisão pro Enem, então vocês já sabem. Por mais que eu vou chegar nesse conteúdo um pouco mais à frente, né? Mas a gente já sabe como é que resolve isso aqui. Então, a gente vai ter que 1 sobre x é igual 4 vezes 2, 8. 6 vezes 3, 18. Nossa, quase que eu estou falando 19 aqui, passando vergonha. Aí, o que acontece? Multiplica cruzado, né? Regra de 3. Então, eu vou ter 8x é igual a 18 vezes 1, que é 18. Agora, é só passar o 8 dividindo. X é igual a 18 sobre 2. Pronto. Aí, eu faço essa divisão aqui e descubro quanto de açúcar que eu tenho que usar. Certo? Se houver alguma relação inversamente proporcional, a ideia vai continuar a mesma. Isso aqui eu vou deixar isolado. 4 sobre x, certo? Vai ser igual. Como essa aqui é diretamente proporcional, então eu mantenho ela. 30 sobre x. Como essa... 30 sobre 40, que x... Como essa aqui é inversamente proporcional, eu vou inverter. O que era numerador vira denominador. E o que é denominador vira numerador. Então, vai virar vezes 6/8. Aí, aqui eu resolvo, né, normalmente. Deixa eu só subir a tela aqui um pouquinho pra gente resolver. Então, 4 sobre x é igual. 30 vezes 6 é 180. 40 vezes 8 dá 320. A gente já corta esse zero aqui, ó, pra facilitar a conta, tá? Multiplica aqui cruzado. Então, 180x é igual a 32 vezes 4. 32 vezes 4. Então, 180x vai ser 32 vezes 4 dá 128. Certo? Então, x aqui vai ser 128 por 180. Aí, isso aqui vocês resolvam aí ver quantos dias vai ser necessário para finalizar esse trabalho. Tá bom? Bom, continuando aqui, né? A gente tem também a ideia de razão e proporção é isso, tá bom? A ideia de proporcionalidade é essa, é a gente usar a regra de 3. Como eu falei, a regra de 3 composta não cai no Enem. Na verdade, não é que não cai, é que nunca caiu. Caiu, mas há muito tempo atrás. Então, como a gente, estatisticamente, né, considera 5, 6 anos pra cá, então a gente não considera essas questões. Mas o que cai, Bruna? Cai muita porcentagem. E qual que é a base de porcentagem? É o que eu vou falar aqui agora. Frações. Bom, vamos falar aqui sobre frações desde o seu início. Por quê? Porque tem gente que tem medo de fração. É simples assim. Não sei porquê, não consigo entender, mas tem gente que tem medo de fração. Quando tem uma questão com fração, dá um troço. Então vamos lá. O que é uma fração? Como eu falei anteriormente, fração é uma razão, certo? E uma razão é uma fração. É uma razão. É uma razão entre dois valores, certo?
Em uma fração, a gente tem um numerador, e embaixo a gente tem o denominador. A ideia de fração, vocês vão até lembrar lá acho que é sexto ano, que a gente estuda fração sendo a parte de um todo, certo? Então tem aquela ideia lá da pizza, né? A gente tem aqui uma pizza oval, temos aqui uma pizza que foi dividida aqui em, sei lá, 8 pedaços, então o todo aqui vai ser 8. Se eu comi 2 pedaços da pizza, então eu comi 2/8, certo? Então, essa também pode ser uma das ideias de fração. Essa é a ideia primitiva, né, de fração. A gente vai ver que a fração vai muito além disso e tal, mas ok. E aí, a gente tem a simplificação de fração. O que é isso? É quando a gente chega numa fração chamada irredutível. É uma fração que ela é a menor fração possível que vai representar aquela primeira. Então, por exemplo, o 2 e o 8. O 2 e o 8 têm um divisor em comum, certo? Aí você pode usar a ideia lá de MDC. O 2 e o 8 têm um divisor em comum, que é o 2. Então, a gente vai dividir numerador e denominador por 2. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. Então, essa aqui é a menor fração que representa essa bonita aqui, certo? E aí a gente pode simplificar frações passo a passo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a fração 32 sobre 40. Olha que legal. Então, a gente sabe que tanto 32 quanto 40 são pares. E por isso dividem por 2. Então, a gente divide numerador e denominador por 2. 32 dividido por 2 é 16. 40 dividido por 2 é 20. Certo? Só que ainda dá para dividir por 2. Então, a gente continua. Divide numerador e denominador por 2. Deixa eu só reduzir aqui. Então, aqui dá 8 décimos. Só que aí você fala, ainda dá para dividir por 2. Então, a gente divide numerador e denominador por 2. Aí aqui a gente chega em 4/5. Na hora que numerador e denominador forem primos entre si, essa notação também é legal, ó, primos entre si, coloca no post-it aí. São pessoas que não possuem divisor comum. Não possuem divisor comum. Certo? Então eles não dividem. Oxe, Maria. Eu já ia fazer um trem bonitinho aqui, ficou esse trem esquisito. Eles não dividem por um número em comum. Certo? Falei que ia fazer um trem bonitinho, virou esse rabisco horroroso. Então, a partir do momento que a gente tem números primos entre si, a gente chegou na fração irredutível, que é a menor fração possível. Tá bom? Sempre em uma resposta você vai utilizar fração irredutível, tá bom? Não sei se alguém aqui vai fazer outros vestibulares que não Enem. Mandem aqui no chat se alguém for fazer. Porque tem vestibulares que tem inclusive questões abertas. E para você responder questões abertas, você deve deixar na menor resposta possível. E a menor resposta possível no caso de uma fração é a fração irredutível, tá? Então, se você chegar num trem desse jeito aqui, por favor, pelo seu bem, pelo bem da sua aprovação, diminua, vai simplificando, tá bom? Legal. Então, vamos continuar. A ideia de fração aqui já deu para entender, né? Agora a gente vai ver as operações que a gente consegue fazer com uma fração. Então, vamos lá. Sim. Outros vestibulares, né? Quem vai fazer outros vestibulares aí tem que ficar atento a isso. Outra coisa, tem questões de fração no Enem, né? Até para quem adquiriu o e-book aí, a gente vai ver que tem questões que são de fração.
além da pergunta conter uma fração, as respostas também. Então, às vezes, se você achar uma fração muito grande e não souber simplificar, você não vai conseguir chegar na resposta. Então, por mais que pareça uma coisa meio assim, ai meu Deus, pra que eu quero saber isso? É muito relevante, tá bom? E a simplificação de fração também ela é utilizada em porcentagem. Eu vou mostrar pra vocês como daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos ver as operações. As operações com frações. Então, vamos lá. A primeira operação que a gente vai ver, na verdade as primeiras, né, que eu vou falar juntas, aqui. Primeiro a gente vai falar sobre soma e subtração. Certo? Por que eu vou falar delas duas juntas? Primeiro, porque isso aqui é um intensivo. E segundo, porque seguem a mesma lógica, tá bom? Então, para quem entendeu aí a aula de ontem sobre números inteiros, vai conseguir entender aqui se eu falar das duas ao mesmo tempo. E aí, como eu vou falar de soma e subtração, vale ainda dizer que a gente tem duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade é se for o mesmo denominador. Por quê? Se for o mesmo denominador, tá certo? Denominador, isso. Você simplesmente vai conservar o denominador e fazer a operação com os numeradores. Então, se eu tenho, por exemplo, 1/5 mais 2/5, então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou conservar o denominador, que é 5, e vou somar. 1 mais 2 é 3. Então tá aqui a resposta. Lembrando que eu fiz isso porque os denominadores são iguais. Aqui é 5 e aqui também é 5. Mas, Bruno, e se for uma subtração? Mesma coisa. Vamos pegar aqui 3/8 menos, 5/8. Então, eu conservo o denominador e faço a operação com os numeradores. Aí você vem aqui no cantinho e faz, 3 menos 5 é menos 2. Então, eu venho aqui e coloco menos 2. Agora eu vou lá e simplifico. Divido o numerador e denominador por 2. Isso aqui vai ficar menos 1/4. Certo? Se for o mesmo denominador, é bem mais tranquilo, né? Mas, se o denominador for diferente, então, denominadores diferentes, distintos, né? Pra quem tá fazendo redação aí, é uma palavra legal. Diferentes. Então, se eu tenho aqui denominadores diferentes, qual que é a ideia? Bom, eu vou passar aqui pra vocês de duas formas. Uma forma é a forma que a gente aprende na escola. Outra forma é a forma de resolver no Enem, quando você tem 2 minutos e pouco para resolver uma questão. Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como é que tem que ser, como é que funciona. Depois eu vou lá e mostro pra vocês como é que vocês vão fazer. Entendeu? Então vamos lá. Como é que funciona? Qual que é a ideia? Vamos supor que eu tenho aqui 2/3 mais 1/5. Isso, legal. 2/3 mais 1/5. Eu tenho aqui denominadores diferentes. Como eu sei que eu consigo resolver uma fração de mesmo denominador, então eu vou encontrar um número que é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Um número que é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo vai ser exatamente o MMC, de 3 e 5. Como 3 e 5 são primos, basta eu multiplicar 3 vezes 5, que é 15. Então, eu vou transformar essas duas frações em outras duas frações de mesmo denominador. Então, aqui vai ser 15 e aqui também vai ser 15. Aí eu faço lá aquela engenhoca, né? Eu pego esse 15, divido por 3, 15 dividido por 3 é 5, e multiplico pelo número de cima. 15 dividido por 3 é 5 vezes 2 é 10. Legal.
Agora eu faço com outro número, com a outra fração. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1 é 3. Então eu tenho aqui agora uma soma de duas frações de mesmo denominador. O que eu faço? O que eu aprendi lá em cima. Conservo o denominador e somo os numeradores. 13. Certo? Isso aqui, gente, só para falar com vocês, essa fração e essa aqui, por exemplo, ó, são chamadas de frações equivalentes. O que são isso? São frações que, na prática, equivalem à mesma coisa. Se eu simplificar 10 quinzeavos, eu vou obter 2/3. Então é a mesma coisa. Tá bom? Para vocês que estão fazendo Enem, não são matemáticos, não estão fazendo curso de matemática, é a mesma coisa. Se meu professor da faculdade me ver falando o trem isso aqui, é menos 10 pontos. Certo? Preocupa a questão. Essa fração aqui também é igual a essa fração aqui. Elas são frações equivalentes. Certo? Legal. Em uma subtração, qual que é a lógica? A mesma coisa. Então, suponhamos que eu pegue aqui, sei lá, o que eu pego? Eu vou pegar 3/5 menos meio, pode ser? 3/5 menos meio. Aí eu vou lá e pego o MMC entre 2 e 5. Como 2 e 5 são primos, então dá 10. Só multiplicar 2 vezes 5. E aí eu faço aqui duas frações de denominador 10. Aí eu faço 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3 é 6. 10 dividido por 2. Peraí que eu tenho abriu sem querer. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Aí eu cheguei aqui de novo numa subtração de frações de mesmo denominador. Conservo o denominador e subtraio as frações, os numeradores. 6 menos 5 é 1. Então, o resultado de 3/5 menos meio é 1/10. Legal, né? Bonito ver assim uma coisa. Mas você está fazendo Enem. Você gosta muito de macete. Você quer aprender a fazer uma questão de fração de forma rápida. O que você vai fazer? Vamos pegar essa soma aqui, ó. 2/3 mais 1/5. O que você vai fazer, amadinha? Você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar aqui de forma cruzada. 2 vezes 5. É uma soma, então você vai somar com essa multiplicação cruzada aqui. 1 vezes 3. E seu denominador vai ser a multiplicação dos outros denominadores. Então, vai ser 3 vezes 5. Certo? Então, 2 vezes 5 é 10. Mais 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes 5 é 15. Então, aqui vai ser 13 sobre 15. Bem mais rápido, né? Mais prático, mais bonito. Mais bonita não, mais bonita é o de cima, todo coloridinho, ó. Mas, pra quem vai fazer Enem, essa forma aqui é bem válida, tá bom? Inclusive, eu não queria falar nada não, mas é assim que a gente aprende na faculdade. Então, vamos lá. Gente, se for tendo dúvida, pode mandar aí no chat, tá bom? Se quiser que eu repita, também pode mandar aí no chat. Tá bom? Tem problema não. Bruna, e se for subtração? O que você vai fazer? Se for subtração, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Você tem que seguir a ordem da multiplicação. Você tem que multiplicar da esquerda para a direita primeiro. Gostou, né, Vitória? Facinho. Então, vamos lá. 3/5 menos meio. Então, vamos lá. Por que eu falei que você tem que respeitar a multiplicação? Você tem que multiplicar sempre da esquerda para a direita primeiro. Então, você faz 3 vezes 2
É uma subtração, então a gente coloca um menos aqui. Agora a gente multiplica do lado inverso, né? 1 vezes 5, menos 1 vezes 5. E o denominador vai ser a multiplicação dos outros denominadores. 5 vezes 2. Então aqui a gente vai ter 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5 é 5. Sobre 5 vezes 2, que é 10. Então aqui nós temos um décimo. Certo? Alguma dúvida? Quer que eu fale de novo? Pode ir mandando aí. Essa é boa pra usar, menino. É até mais fácil de você aprender. Você pratica um pouquinho isso aí. Bom, então vamos continuar. A soma e subtração é isso aqui. Agora é só prática. Quem quer praticar, eu vou fazer um merchan aqui rápido. Eu disponibilizei para vocês ali na minha descrição, bio, não sei como é que fala, aqui na Twitch. Eu vou aprender um dia. Mas na descrição aqui do meu perfil, eu disponibilizei para vocês o link do meu e-book, tá bom? E embaixo, assim, tá mostrando um cupom de desconto, 50% de desconto, tá bom? É a, como é que chama? Black November, da Hotmart. Eles estão com essa promoção aí, então aproveitem, tá bom? O livro, o meu e-book, ele é comercializado a R$70, e aí ele tá pela metade do preço, tá bom? É uma oportunidade boa, porque eu uso ele como base aqui nas minhas aulas, né? Foi eu mesma quem fiz, eu mesma que criei ele, tudo certinho. E também, ele tem bastante exercício e o gabarito. Então dá pra praticar bastante, ainda ver se tá certo ou se tá errado. Fora que ele também tem uma aba lá de exercícios só de Enem, tá bom? Uma aba para cada módulo. Como são 9 módulos, é até mais completo que o curso. Mas ok, continuando, tá bom? Quem quiser tá lá embaixo, assim. Quem quiser fazer uma doação também tá lá embaixo. Vamos lá, multiplicação. Multiplicação. A multiplicação de fração, ela é a operação mais rápida de se fazer com uma fração. Por quê? Mais rápida até que esse último macete que eu falei. Por quê? Você vai pegar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Como assim, Bruna? Não entendi. Vamos supor que eu tenho aqui 3 quintos vezes, sei lá, 7 oitavos. Como é que eu resolvo essa multiplicação aqui? Vou fazer 3 vezes 7, que é 21, sobre 5 vezes 8, que é 40. Tadã! Acabei. É isso que é a multiplicação de fração. Qual que é o pulo do gato aqui? O jump of the cat. É o seguinte, se eu tiver números que possuem o mesmo divisor no numerador e no denominador, eu posso agilizar a conta. Eu posso ir cancelando. Como assim? Então vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, 2 terços vezes 6, vou pôr 6 não, vou pôr 9 décimos. 9 décimos. Então aqui seria, se eu fosse transformar aqui numa fração só, né? Eu posso fazer isso. E aí, o que eu posso fazer? O que eu quis dizer? O 2 eu posso simplificar com 10. Porque 2 divide por 2, que dá 1. E 10 divide por 2, que dá 5. Então agora eu não vou mais usar o 2, eu vou usar o 1. Eu não vou mais usar o 10, eu vou usar o 5. Da mesma forma que o 3 e o 9. O 3 e o 9 dividem por 3. 3 dividido por 3 é 1. E 9 dividido por 3 é 3. Aí agora eu efetuo a multiplicação com as minhas respostas. Então aqui vai ser 1 vezes 3 sobre 1 vezes 5. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5.
Isso aqui, gente, ó, eu fiz mais pra passo a passo, tá? Quando você já pegar a prática, você já pula pra cá direto. Tranquilo? Legal, né? Bom, é isso que é a multiplicação. Não tem nenhum segredo. Não dá nem pra confundir. Não tem nem graça. E agora a gente tem a divisão de fração. Depois eu vou falar brevemente sobre potência e radiciação, que também não tem nenhuma diferença. Mas é isso. O que eu ia falar? Esqueci. Divisão de fração. Como que ocorre a... Gente, que isso? Como que ocorre a divisão de fração? Bom, é aquela famosa frase: conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é isso? Suponhamos que eu tenho aqui uma divisão 2/3 divididos por, sei lá, 3/5. Legal. Eu resolvo isso aqui conservando a primeira fração. Então, eu conservo 2/3. O que era uma divisão vira... Opa, peraí que eu fiz errado. Vamos de novo. Vira uma multiplicação. E a minha segunda fração eu vou inverter. O que era numerador vira denominador. E o que era denominador vira numerador. Certo? 2 vezes 5 é 10. E 3 vezes 3 é 9. Acabou. Divisão de fração também muito simples. Certo? Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidão, no nosso cronograma. Continuando. Agora eu vou falar sobre potenciação e radiciação de fração. Mas antes, eu só quero olhar aqui. Tá, então eu não vou falar sobre potenciação e radiciação de fração agora, porque eu vou falar na próxima aula, na segunda-feira, tá? Que eu vou falar de propriedades da potência, propriedades da raiz. Aí eu venho aqui e ensino vocês me lembrem, pelo amor de Jesus. Eu venho aqui ensinar vocês, eu volto pra ensinar vocês potenciação e radiciação de fração. Tá bom? No mais, a ideia de fração foi essa. Aí eu vou até olhar aqui, que eu sei que tem uma questão do Enem que é só de fração. Aí eu vou trazer aqui pra vocês, porque o que nós temos é questão de porcentagem. Muita questão de porcentagem no Enem. Mas tem uma que é de fração. Aí eu tô caçando. Achei! Cadê? Aqui. Eu acho que vai vir sem formatação, tá? Mas, como eu já tô avisando, eu não vou passar tanta vergonha. Deixa eu colocar aqui o texto. Dá um Ctrl V feliz aqui. Não foi. Veio sem formatação mesmo. Aí eu só vou olhar aqui onde que é a barrinha. Deixa eu só conferir. 1/2, 3/8 e 5/4. Então aqui é 1/2, né? Tem uma barrinha aqui de fração. 3/8 e 5/4. Certo? Quem aí tem um e-book vai poder conferir isso aí. É a questão 18, que tá lá na página 36. Certo? Bom, o que acontece aqui? Enem de 2016, na segunda aplicação. Fala assim: nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de rede de água. Legal. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medidas em polegada. Legal. Alguns desses tubos, com medidas em polegadas, são tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Aí ele vira pra você e fala assim, ó: colocando os valores em ordem crescente, o que a gente encontra? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para colocar 1/2, 3/8 e 5/4 em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior? Bom, a gente viu lá em cima que fazendo o MMC, a gente encontra frações equivalentes a essas,
mas que possuem o mesmo denominador entre si. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai encontrar aqui o MMC dos denominadores 2, 4 e 8. Para quem não gosta de fazer conta, basta você analisar aqui, ó, que 8 divide 2 e 8 divide 4. Então o MMC aqui vai ser 8. Para quem ama fazer conta de MMC, pode vir no cantinho assim, ó, e fazer 2, 4 e 8. Divide aqui por 2, dá 1. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Ainda divide por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. E ainda divide por 2, que é 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 8 aí é nosso MMC. Legal. Então, isso aqui vão ser 3 frações cujo denominador vale 8. Até então tá o mesmo processo lá da soma, né? Aí eu venho e faço, olha, 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 1 é o próprio 4. Legal. 8 dividido por 8, né? Eu fiz isso aqui, é 1. 1 vezes 3 é 3. Certo? Agora vem pra cá, ó. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 5 é 10. Certo? Então, colocando em ordem crescente, nós temos aqui 3 oitavos, que é a menor fração. Depois vem 4 oitavos. E depois vem 10 oitavos. Certo? Deixa eu só ver se as frações são essas mesmas, que tá esquisito. São essas mesmas. Como que eu coloquei do menor para o maior aqui? Eu olhei apenas para o numerador, já que o denominador é o mesmo. Então, eu coloquei o menor denominador, depois o segundo menor, depois o terceiro menor. 3 oitavos corresponde à fração 3 oitavos. Então, a primeira aqui realmente vai ser 3 oitavos. 4 oitavos corresponde à fração meio. Então, a segunda vai ser meio. E 10 oitavos corresponde à fração 5 quartos. Então, a terceira aqui vai ser 5 quartos. 3 oitavos, meio e 5 quartos tá aí na letra C. Eu não coloquei as opções aqui, porque senão eu teria que formatar tudo. Mas tá aí, letra C, para quem tá acompanhando. Certo? Alguma dúvida quanto a essa questão? Aqui ficou faltando 4. Alguma dúvida? Não? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá tudo tranquilo, né? Bom, continuando. Tem essa questão aqui, que ela foi de Enem, não muito longe, ó. 4 anos aí atrás. Na segunda aplicação, tá bom? Enem 2016, caiu uma questão de fração. Só fração. Você não tinha que fazer mais nada aqui. Tá bom? Ok. Bom, pra finalizar a nossa aula de hoje, pra finalizar assim, né? Ainda vou fazer mais umas questões. A gente vai falar sobre porcentagem. Jesus, esse trem tá me corrigindo demais. Olha, porcentagem. O que é a porcentagem? Bom, a porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Então, ao invés de ser uma parte do todo, vai ser uma parte de 100, certo? E aí a gente usa aquela coisa assim, se fossem entrevistadas 100 pessoas, quantas que fariam tal coisa, certo? Então, é essa a ideia de porcentagem. Bom, eu não falei anteriormente, deveria ter falado, mas não falei, vou falar aqui agora, que toda fração pode ser escrita na forma decimal, certo? Como que a gente escreve uma fração na forma decimal? Basta a gente dividir o numerador pelo denominador. Então, se for, por exemplo, 3 meios,
certo? Tem um menos aleatório ali, mas não. 3 meios. Para mim descobrir o número decimal equivalente a essa fração, basta eu dividir 3 por 2. 3 dividido por 2 é 1, 1 vezes 2 é 2, sobra 1. Coloca vírgula, acrescenta o 0. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Ok, então 1,5 é o decimal correspondente a essa fração. Mas, Bruna, e se eu quiser trazer o decimal para a fração? Como é que eu faço isso? Então, vamos pegar aqui 2,3, que foi um número completamente aleatório que veio na minha cabeça aqui agora. O que eu faço? Eu escrevo esse número sem a vírgula, então 23. Eu quero que vire uma fração, então eu coloco a barra da fração. O 1, que é obrigatório, porque sempre vai ser uma fração decimal. Ou seja, de base 10, ou de base 100, ou de base 1000, de base potência de 10. Como eu tenho um único número após a vírgula, eu vou colocar um único zero. Pronto, encontrei a fração correspondente ao decimal 2,3. Certo? Isso aí foi bem rapidinho mesmo, porque não é tão importante assim, não é tão recorrente. Bom, o fato é que uma fração, ela pode ter várias representações. Uma porcentagem pode ter várias representações. Ela pode ser representada em forma de porcentagem, em forma de fração e em forma de decimal. Então, se eu quero falar, por exemplo, que de 100 pessoas, sei lá, 30 gostam de matemática, o que eu quero dizer? Que a parte 30 do total 100 pessoas gostam de matemática. Como que seria isso aqui em decimal? 0,3. Outra coisa, quando eu tenho uma fração decimal, é mais fácil eu trazer ela para a forma decimal. Fração decimal é fração cujo denominador é 10, 100, potência de 10. Como que eu faço? Nesse caso aqui, como que eu fiz? Eu escrevi o 30, aí eu olhei, eu tenho 2 zeros. Então, se minha vírgula sempre está à direita, eu conto 2 casas para a esquerda e passo a vírgula. Então, vai ser 0,30 ou 0,3. Tá bom? E isso aqui também pode ser escrito na forma de porcentagem mesmo, que é 30 e o símbolo por cento. Tá? É essa a ideia de porcentagem. Como que a porcentagem ela é usada? Quando a gente vai calcular a porcentagem de um número, ou então aumentos e descontos. Então, primeiro a gente vai ver aqui a porcentagem de um número. Porcentagem de um número. O que é isso? Vamos supor que eu fiz uma pesquisa com 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. E dessas 1.200, deixa eu ver, 40%, não sei, 40%, não sei o que 40% das pessoas fazem. 40% das pessoas gostam de rosa. Aleatório, gostam de rosa. Como é que eu faço para mim saber quantas pessoas gostam de rosa? Então eu vou lá. Eu sei que 1.200 pessoas corresponde ao meu 100%. Então 40% vai corresponder a quanto? Lembrando, sempre o todo vai ser seu 100%. Ele pode ser 1.200, é 100%. Tá? Então a gente pode fazer isso aqui de duas formas. Ou a gente faz por regra de 3, ou a gente faz por multiplicação de fração. Vou fazer das duas formas, tá? Aí você vê qual que você mais gosta e qual que você apaixonou à primeira vista e usa. A primeira forma é através de fração. Eu pego 40% eu transformo de numa multiplicação, 1.200. Certo? Então, eu multiplico aqui 40 por 1.200, que dá 48.000, divido isso aqui por 100. Basta eu cancelar 2 zeros, né? Então, fica 480 pessoas. Certo? A segunda forma é por regra de 3.
Então eu sei que 1.200 pessoas corresponde ao meu todo 100%. 40% dessas pessoas vai corresponder a quanto? A X. Então, multiplicando aqui de forma cruzada, ó, eu sei que 100x é igual a 1.200 vezes 40. Então, 100x é igual a 48.000. Passo o 100 para lá dividindo. Então, x vai ser 48.000 sobre 100. Cancela aqui 2 zeros. X é igual a 480. Da mesma forma. Tá? Então, você pode escolher aí qual forma você quer usar. As duas formas chegam na mesma resposta. Então, essa é a ideia. É assim que a gente encontra a fração de um número. A porcentagem de um número. Que fração? Viagem não. Alguma dúvida? Pode mandar aí no chat. Não? Não? Então tá bom. Continuando, né, que a gente já tá finalizando aí nossa aula de hoje, a gente vai ter aumentos percentuais e descontos percentuais. Então vamos supor que lá na Black Friday, né, você vai lá na loja e você quer comprar uma televisão. Televisão não, né? Ninguém quer. Quem quer televisão? Vamos comprar um notebook. Vamos supor que seu notebook custa 3.000 reais. Certo? Um notebookzinho top. Aí a vendedora vai lá e fala pra você assim, filho, se você comprar à vista, você tem 12% de desconto. Aí na sua cabeça você tá aqui matutando, né? Você pensa, e agora? Quanto que eu vou pagar por esse computador se eu for pagar ele à vista? Vai compensar? Aí você vai lá e faz a conta, ó. Você pega um papel. Tô tipo questão do Enem, ninguém vai fazer isso, mas eu tô aqui falando. Você vai fazer um papel seguinte, ó. O 100%, né, que é o valor total do computador, é 3.000 reais. Só que ela vai te dar um desconto de 12%. Foi isso que eu falei, né? Então você não vai pagar mais por 100% do produto. Você vai pagar por 100% menos 12%. Então você vai pagar por 88% do produto. Então você vem aqui e faz, ó, 88% equivale a quanto? A X. Então eu sei que 100x vai ser igual 88 vezes 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 88 vezes 3. 3 vezes 8, 24 leva 2. 3 vezes 8, 24 vezes 2, 26. Então dá 264 e 3 zeros. Agora divide os dois lados por 100. Então dividindo aqui por 100 é só cortar 2 zeros. Então você vai pagar R$ 2.640 se você for pagar à vista, certo? Fazendo assim, a gente já chega no valor final direto. Eu acho fazer assim bem mais fácil. Porque tem gente que vai lá e calcula quanto que é 12% de 3.000. Aí você vai lá, acha que 12% de 3.000 é 360 reais. Aí você vem 3.000 menos 360. Até você fazer isso, ó, fazer 88 vezes 3 não tem dificuldade nenhuma. Tá? Então eu acho que fazer assim é mais fácil. Da mesma forma, serve os aumentos percentuais. Você já foi naquela loja que você fala assim, no dinheiro é quanto? Aí a mulher vai e fala pra você, é 100 reais, é 200 reais. 200 reais. Mas e se eu quiser passar no cartão, à vista? Aí a pessoa vai e fala, tem um acréscimo de 5%. Vocês estão ligados nisso? Aí, que todo mundo fica com raiva desse acréscimo, fala que acréscimo desgramado é esse. Então, ele vai ter um acréscimo, ou seja, vai aumentar 5%. Como que eu faço para eu saber quanto que eu vou pagar? Então, eu sei que o 100% corresponde a 200 reais. Isso aqui é fato, é a base para todos os meus cálculos. Se eu for passar no cartão, eu vou pagar por 5% a mais.
Então eu não vou pagar só por 100% do produto. Eu vou pagar por 100% mais 5%. Então eu vou pagar por 105% do produto. Então eu venho aqui e calculo quanto que é 105%. Que é igual a x. Aí eu vou lá e faço a multiplicação cruzada. 100 vezes x é igual 105 vezes 200 dá 21 mil. Deixa eu ver, 105 vezes 2 dá 10 eleva 1, desce 1, 2. É 21 mil. Legal. Agora é só cancelar os zeros. Então nosso x aqui vai ser 210. Então você vai pagar R$210 se você for pagar no cartão. Certos? Alguma dúvida? Mandem as dúvidas aí no chat, se houver, enquanto eu procuro uma questão aqui pra gente brincar um pouquinho. Nossa, eu amo essa questão. 2016 também. Acho que eu vou passar ela. Deixa eu pôr aqui. Ela tem uma fração, tem umas porcentagens, mas a fração é 2/3. Tá. Então é só ela que eu tenho que ficar atenta. 2/3. Deixa eu ver. Aqui não vai adiantar muita coisa não, mas aqui. Pera, Bruna, pera. Aí, tá legal. Deixa eu... Calma aí, gente. É só pra eu ter espaço também pra responder a questão, né? Porque não adianta nada caber na tela e eu não conseguir responder. Desse total aqui tem que ter uma barra. Gente, eu preciso... Aqui, 2/3. Tá. Olha essa questão aqui que envolve fração e porcentagem. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Enem de 2016, também da segunda aplicação. Fala assim: o Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. Absurdo isso. São produzidos por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimentos. Anota isso aqui, ó, 150 milhões. E desse total, 2/3 são produtos de plantio. Tá, 2/3 são produtos de plantio, tem um ponto final ali. Em relação ao que se planta, ou seja, em relação aos 2/3, certo? Em relação aos 2/3, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva e desses 64%, 20% são perdidos na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento, 1% no varejo e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares, ou seja, exatamente o que ele não te deu valor nenhum, em milhão de toneladas é. A vantagem é que você não vai precisar acrescentar 3 zeros aqui, ó. Certo? Então a gente tem alguns passos aí. A gente tem que primeiro encontrar quanto que equivale 2/3 de 150 milhões. Então você vem lá, 2/3 de 150. 2 vezes 150 é 300. 300 dividido por 3 é igual a 100. Então, isso aqui é o que a gente vai trabalhar. Legal. Então, a gente sabe que 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. Então, nosso total aqui é 64%. Sendo que 20% são perdidos na colheita. Então, aqui a gente já tem 20, né? 20. 8% no transporte. Então, 8. 15% na indústria. 1% no varejo. Então, somando aqui, nós temos 15 mais 1 é 16. 16 mais 8 é 24. 24 mais 20 é 44. Então, 44% aqui já foi falado. Do total, 64%. Então, sobram 20% para processamento culinário e hábitos alimentares.
E é exatamente do processamento culinário e hábitos alimentares que ele está querendo. Então a gente tem que caçar quanto que é 20% de 100. 20% de 100 aqui dá 2.000 dividido por 100, cancela 2 zeros, que é igual a 20, letra A. Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem uma questão aqui do ano passado. Outra coisa, no meu e-book as questões também estão organizadas por ano. Então primeiro a gente tem questões, eu comecei em 2016. Então a gente tem questões de 2016, depois tem questões de 2017, depois tem questões de 2018 e por fim as questões de 2019. Certo? Deixa eu caçar aqui uma questão de porcentagem. Ai, Jesus, eu subi tudo. Deixa eu caçar, peraí. 1 minute, please. Aqui é até bilíngue. Questão de porcentagem, irmão, vamos? Deixa eu ver. Aqui, essa questão também que eu acho legal. Ela é do ano passado. Ela é do Enem passado. Deixa eu descer aqui um pouquinho pra eu conseguir colocar ela. Vamos lá. Enem de 2019. Fala assim, ó. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Então, isso aqui, 2000, era de 1.250. Legal. Já o censo de 2010 mostrou que esse valor teve um aumento de 7% em relação a 2000. Então, beleza, 2010 vai ser 2.000 mais 7%. Esse mesmo instituto projeta que em 2020, então em 2020, o rendimento médio mensal dos brasileiros poderá ser 10% maior que em 2010. Então 2020 vai ser 2010 mais 10%. Então aí a gente tem, né, que é toda uma pesquisa do IBGE e papapá. Supondo que as projeções se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de quanto? Então aqui a gente tem 2 passos. Encontrar o ano de 2010, depois encontrar o de 2020. Como é que a gente faz isso? Bom, para encontrar o de 2010, a gente vai pegar o ano de 2000 mais 7,2%. Então a gente vai pegar o do ano de 2000, que foi de 1.250, que corresponde a 100%. O do ano de 2010, que eu não sei quanto que foi, vai ser 100% mais 7,2%. Então vai ser 107,2%. Certo? A gente faz essa multiplicação aqui cruzada. Então 100x vai ser igual a 1.250 vezes 107,2. Bruna, como é que eu faço essa multiplicação com vírgula? Amado, não precisa. Você socar vírgula onde não tem. Mas, Bruna, tem uma vírgula aqui. Não, não tem. Por que não tem? Se eu dividir isso aqui por 10, eu cancelo esse zero, eu venho e multiplico aqui por 10 e elimino essa vírgula. Por quê? Porque eu vou andar com ela para a direita. Isso. Acabou a vírgula. E continuar a mesma coisa. Certo? Então, ao invés de multiplicar 1.250 por 107,2, eu vou multiplicar 1.072 por 125. Isso aqui você faz de cabeça, tá? Depois você pega prática. Aí você faz essa multiplicação, ó. 5 vezes 2 é 10, leva 1. 5 vezes 7 é 35, mais 1, 36, leva 3. 5 vezes 0 é 0, então desce o 3. 5 vezes 1 é 5. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 7 é 14, leva 1. 2 vezes 0 é 0, desce 1. 2 vezes 1 é 2. Agora o 1 você repete tudo, né? Você vem tirar sua frente. 2, 7, 0 e 1. Agora é só somar. Desce o 0. 6 mais 4 é 10, leva 1. 1 mais 3 é 4, mais 4 é 8, mais 2 é 10, leva 1. 1 mais 5 é 6,
mais 1 é 7, mais 7, 14, leva 1. Então aqui nós temos que 100x vai ser igual a 134 mil. Legal. Eliminando os zeros, o ano de 2010 vai ser 1340. Então 2010 foi 1340. Agora eu preciso encontrar o ano de 2020. O ano de 2020 vai ser 2010 mais 10%. Então o ano de 2020 vai ser o de 2010, que é 1340, corresponde a 100%. O valor eu ainda não sei, mas eu sei que vai aumentar 10%. Então aqui vai ser 110%. Então eu sei que 100x é igual. Então você vem no cantinho e faz, ó, 1340 vezes 110. Então 0 aqui vezes qualquer coisa é 0, que eu tô apagando Brasil. 0 vezes qualquer coisa que é 0. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. Então, somando isso aqui, nós temos 0, 0, 4, 7, 4 e 1. Então, nós temos 1, 4, 7, 4, 0, 0. Cancelando dois zeros aqui, ó, a gente tem que no ano de 2020 foi de 1474. Letra E. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Ou não? Preciso que vocês me respondam. Porque aí, se não houver dúvidas, a gente pode finalizar nossa aula por aqui. E aí, Jesus? Não? Nenhuma dúvida? Não? Não? Bom, então tá bom. É isso. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo aí através do Insta, o WhatsApp também. Tem o número do meu WhatsApp lá no meu site. E o meu site está na minha descrição do meu perfil aqui da Twitch, tá bom? Tem meu site, meu perfil do Instagram. O que mais? Doação, vocês podem doar também, tá? Vou amar vocês muito. Doação, o que mais que tem lá? Tem o meu e-book com 50% de desconto. E tem meu canal do YouTube também, que tem aulas lá. Tá bom? Então, por hoje foi isso. Beijos. Até segunda-feira, que a gente vai falar aí sobre potenciação, radiciação e notação científica, tá bom? Que é um conteúdo também que cai não, despenca. Ok? Beijos, até mais.